Bom dia e vamos logo iniciar o nosso tempo dessa manhã, ok? Eu sei assim que os irmãos têm desejo de deixar assim, os primeiros lugares para a multidão que está chegando aí, algum ônibus fretado, não sei, mas os irmãos puderem chegar um pouquinho mais para frente, a gente está lá, nós temos literalmente 3 fileiras, ou quase, né? Aqui vazias, essa é uma boa chegada para frente, seria muito bom para diminuir a distância aí para nossa interação melhor. Eu não sei, aqui o pessoal, não sei se vai ter mais leitura hoje, estou pedindo aqui, mas acho que não. Muito bem. Amados, hoje nós vamos ter um tempo mais curto, porque já estamos no final desse nosso estudo, né? A gente não quis incumpridar semana passada, e a gente sabe como é que é corrido o domingo também, então a gente ficou com um pedaço menor, né, para essa nossa última aula. Então vamos orar e logo encerrar o nosso assunto sobre evangelismo, como a gente nomeou aqui, o negócio, entre aspas, né, o centro daquilo que a igreja deve fazer aqui neste mundo. Vamos orar. Deus querido, obrigado pelo nosso tempo aqui nesta manhã. Como sempre pedimos ao Senhor a iluminação do Teu Espírito para que possamos não apenas entender, mas principalmente aplicar o que vamos ouvir às nossas vidas, à nossa rotina, nosso dia a dia, pedindo de nós assim, ó Deus, ações práticas, resoluções diante daquilo que estamos aprendendo, vindo da Tua Palavra. Queremos orar, ó Deus, pelos nossos irmãos que não experimentam a mesma liberdade, que Tu possas guardá-los, ó Pai, nesse dia, aqueles que já se reuniram de alguma maneira, aqueles que ainda irão se reunir, que Tu possa, ó Deus, estar com cada um deles, guardando-os, ó Pai, e abençoando o trabalho que eles têm feito em lugares de tanta dificuldade com o Teu Evangelho. Continua conosco nesta manhã, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, como os irmãos devem lembrar, na semana passada nós paramos tendo examinado aquilo que falamos que é a escala de Engel, que é uma tentativa de sistematizar o caminho, o caminhar do descrente até uma conversão e depois da conversão também até um crescimento. Como nós falamos semana passada, não dá para você colocar isso numa forminha assim, num laboratóriozinho assim, porque as pessoas são diferentes, a experiência das pessoas são diferentes. Então, nós analisamos para ver que tem lá o seu fundo de verdade, porém, não dá para fazer essa sistematização científica, porque, em primeiro lugar, o Espírito Santo não é uma maquininha que vai agir da maneira como você acha que ele deve agir e coloca. Segundo lugar, é que muita gente pula várias daquelas etapas e não passa por tudo aquilo que está lá. Mas o que eu mais quis salientar essa escala de Engel semana passada, irmãos, é porque toda vez que você pegar, muitas vezes que você pegar um livro sobre evangelismo, e às vezes o pessoal vai realmente atrás, interessado em ler mais sobre o assunto, se você pegar um livro que for escrito por um desses gurus do crescimento moderno de igreja, ele geralmente vai citar a escala de Engel. E isso é um problema, porque ele, na cabecinha dele, e na verdade na ideologia de todo esse movimento, se você fizer tudo aquilo certinho, a igreja vai crescer. Então ele usa uma visão, uma metodologia empresarial para aplicar a igreja, que não é empresa, que não é nenhuma organização, ela é um organismo, ele é o corpo de Cristo. Então, há muitas situações, irmãos, o que eu quis ilustrar com isso? Em que você, ou tal igreja, vai fazer tudo biblicamente certo, e ainda assim a igreja não vai explodir. Eu acredito que ela vai crescer, mas ela não vai explodir. Ok? Porque Coríntios capítulo 3 fala claramente
que depois de todo mundo ter feito tudo o que tinha que fazer, Deus deu o crescimento. Então, quem controla o crescimento de uma igreja é Deus. Pastor, então quer dizer que Deus está abençoando determinadas igrejas que estão bombando, né? Eu não tenho, meus irmãos, como dizer para você em números, mas na minha experiência, uma enorme parte de pessoas em igrejas que estão explodindo nunca se converteram. Elas foram atraídas por uma máquina, né, de fazer seguidores, uma estrutura que atrai, e com o desejo de saciar sua consciência com religiosidade, elas foram atrás dessas opções. Eu ilustrei isso 3, 4 aulas atrás, naquele filme que a gente assistiu, inclusive, também 3, 4 retiros da nossa igreja atrás, em que aquele cristão, lembra, viaja no tempo, ele vem para a modernidade. A modernidade ali no filme era mais ou menos a década de 90, uma coisa assim. Ele fica assustado com o que encontra. Quando ele é chamado para ir no evangelismo junto com alguém da igreja, o evangelismo, né, de porta em porta, na casa das pessoas, é mostrar o que a igreja tinha para oferecer. A igreja tem academia, a igreja tem um centro de compras. E eu expliquei para vocês que isso não é uma invenção do filme. Isso tem se tornado realidade cada vez mais. No Brasil, irmãos, essa moda de igreja não chegou ainda porque nós estamos anos-luz atrás dos Estados Unidos em termos de poder financeiro e econômico. Mas eu estou dizendo anos-luz mesmo, irmãos. A oferta de missões da nossa convenção todinha, 3, 4 igrejas nos Estados Unidos retira por ano. Tem igreja nos Estados Unidos que de missões todo ano manda $1,5 milhão, 2 milhões de dólares. Então, quando você tem tanto dinheiro assim, você acaba, em lugar de aplicar no lugar certo, se você não tem a visão eclesiástica correta, você acaba fazendo academia, né? Aí está lá, estudo bíblico, oração, aula de zumba. Não, eu não estou exagerando, vai chegar a esse ponto. Tá, tudo bem, lá talvez lá tem zumba sim, eu já vi no filme, mas talvez não esteja lá no horário da igreja, mas as dependências da igreja são usadas também para isso. Pastor, mas qual o problema de servir ao povo? Irmãos, é aquilo que eu vivo sempre dizendo. Uma coisa ser boa não significa que a igreja tenha que fazer. Por exemplo, vou fazer uma coisa completamente diferente. Reforço escolar. A maioria das crianças apreciaria ter um reforço escolar. Seria bom ter um reforço escolar. Não é função da igreja dar reforço escolar. Não é função da igreja, meus irmãos, desviar dinheiro que é de investir no reino de Deus, na proclamação do evangelho, para contratar professor para dentro das dependências da igreja estar dando reforço escolar. Pastor, se uma irmã quiser oferecer reforço escolar para abençoar os filhos dos irmãos da igreja, pode? Claro que pode. Se ela quiser usar uma sala da igreja, pode? A linha é muito fina, meus irmãos, desse parênteses que eu estou fazendo aqui, entre alguém querer servir a igreja e entre tornar isso um marketing da igreja. Aí daqui a pouco está lá a irmã fulana, a irmã Suami que é professora, junto com outra que é professor, está dando lá um reforço escolar, daqui a pouco a gente está colocando na nossa brochura de apresentação da igreja. Nossa igreja tem louvor, tem estudo bíblico e reforço escolar. Tem cursinho, e daqui a pouco, e a aula de zumba. Este é o problema, quando a igreja perde o seu foco. Irmãos, eu tenho absoluta certeza que se nós lotássemos aqui de atividades seculares, ou seja, não religiosas, nós atrairíamos pessoas. A questão é, eu não encontro, irmãos, me perdoem a franqueza, eu não encontro base bíblica para você fazer evangelismo e missões com pretextos. Desta maneira. E aí a gente precisa olhar para a palavra e dizer assim, ou a gente faz como eles faziam, ou a gente faz diferente. Pastor, é porque naquela época tinha perseguição. Duas coisas em relação a esse argumento. Número 1, a perseguição não durou todo o Novo Testamento. Se você já leu o livro de Atos, e eu espero que você tenha lido,
você vai perceber que tem uma parte que diz assim, as igrejas experimentavam paz. Quando elas experimentavam paz, adivinha o que elas fizeram? Não fizeram aula de dança greco-romana, nem oficina de teatro greco-romano. Eles continuaram fazendo aquilo que estavam fazendo. Eles não falaram assim para os gentios, venha para a nossa igreja para você conhecer as maravilhas da culinária judaica. Nós vamos ter aula de culinária judaica aqui na nossa igreja. E a segunda coisa, passado a era do Novo Testamento, e mesmo quando chegou o fim da perseguição com Constantino, 320 e pouco, a igreja nunca, meus irmãos, nunca entrou por esse viés. Isso é coisa de 20, 30 anos. Isto é coisa de 20, 30 anos. Só para terminar. Uma igreja lá em São Paulo, um amigo meu, um camarada me consultou se isso era normal. A igreja adotou uma praça. Irmãos, eu fico louco da vida com o negócio desse. Dinheiro de missões. Restaurando praça de cidade. Igreja que foi, dinheiro que foi ofertado para a obra de Deus ser expandida, está pintando carrossel e escorrega. Pastor, mas a igreja não fica bem aos olhos da sociedade? Volta para Atos, irmãos. Veja por que a igreja estava bem aos olhos da sociedade. E não era porque cumpria, entre aspas, o seu papel civil. Sabe o que eu vejo, meus irmãos? A igreja moderna tem vergonha, omissão e preguiça de evangelizar. E aí a gente cria, ou as pessoas criam, alternativas criativas para poder atrair as pessoas para dentro dos seus templos. Que aí eu acredito que a pessoa tem templo mesmo. Que a eclesiologia está tão bagunçada na cabeça da pessoa que ela ainda acha que tem templo. Porém, nós repetimos as palavras de Paulo. Não me envergonhe do evangelho, pois é o poder de Deus. Será? Porque se eu acredito realmente que é poder de Deus, eu vou sentar Agora a gente senta na fila do banco em determinados bancos, né? Finalmente já acordaram que a gente não sabe ficar em pé esperando. Graças a Deus. A gente senta na fila do banco e a gente olha aí a minha senha, falta 40 para a minha senha, tem um camarada do meu lado. A gente começa a falar da política, daqui a pouco está falando do Mengão, daqui a pouco está falando de uma outra coisa, e daqui a pouco você consegue falar das coisas da vida e você tem a oportunidade de evangelizar. Ah, pastor, na fila do banco a pessoa vai se converter? Está vendo só, meus irmãos? Quando eu acho que circunstâncias, limitações minhas ou qualquer outra coisa é obstáculo para alguém se converter, eu não acredito nas palavras de Paulo. O evangelho é o poder de Deus, mas na fila do banco ninguém se converte. É o poder de Deus, mas eu não tenho seminário, comigo ninguém se converte. Então não é o poder de Deus não, porque ele depende de você e do seu preparo e das circunstâncias e da prosopopeia que a igreja pode fazer ou vai fazer para poder impressionar as pessoas. Determinada igreja de São Paulo, em Manaus, já botou Homem-Aranha, Papai Noel, tudo no palco para fazer a coisa ficar bem bonita. E o pessoal achar, nossa, que igreja legal. Então, irmãos, a gente tem que olhar para a palavra de Deus e ter uma resposta de ou eu obedeço. Qual foi o nosso primeiro assunto nesse estudo? Mandato ou escolha? E nós vimos pela palavra de Deus, irmãos, que evangelismo é um mandato. Mas eu acredito também, meus irmãos, que é importante lembrarmos que ele é um privilégio. Privilégio. Privilégio você olhar numa membresia de uma igreja, sem, obviamente, nenhum envaidecimento, mas você dizer, poxa, Senhor, muito obrigado por ter me dado a oportunidade de ser instrumento para alcançar aquele irmão ou aquela irmã. E poder ser instrumento de Deus para que possamos ver de verdade que o Evangelho é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Para terminar o nosso estudo, o qual está quase todo já na internet, você pode, se perdeu algum, assistir e, se não lembra alguma parte, rever. Nós vamos falar sobre lições para pescadores de homens. Esse material nosso, irmãos, é uma coletânea de diversas obras e também de autoria própria também. Então não é um livro específico. Alguém me perguntou se você quer um livro específico que eu podia indicar. Não, não é. São diversas obras, também o curso que eu fiz em Singapura e outras coisas mais. Na verdade, tive que enxugar porque lá nós ficamos um mês. E muita coisa também era um cenário bem diferente do que a gente tem no Brasil. Então eu resolvi pegar o que se aplicava mais. Então aqui são conselhos que eu achei muito interessantes. Primeiro, opa, estou clicando no lugar errado. Desculpa. Agora vai. Não, eu cliquei na casa, eu pulei de slide. Agora vai, sim. Bem, primeiro, vá onde o peixe está. Não fique sempre esperando que eles venham a você. Então, nós vamos tirar aqui conselhos práticos sobre a expressão de Jesus, que ele vai nos fazer o quê? Pescadores de homens, certo? Então, para usar o exemplo do lado do absurdo, ninguém pesca no asfalto, ninguém pesca dentro de casa. Você precisa ir até o rio. Agora, mais do que isso, muitas vezes você sabe o local do rio onde os peixes estão. A aplicação prática simples disso aqui, meus irmãos, irmão, tenha uma atitude proativa. Tenha uma atitude de iniciativa. Uma atitude de transformar a sua estratégia, não, melhor dizendo, voltando atrás, transformar os seus desejos, Deus, eu quero ser usado para alcançar as pessoas, em algo prático, em de fato fazer alguma coisa. Para tanto, você precisa ir onde o peixe está, onde a pessoa que precisa ser alcançada está. Isso muitas vezes, meus irmãos, significa que você precisa repensar a sua roda de relacionamento. O que eu quero dizer com isso? Um tempo atrás, alguém me falou na sua escola, do nosso jovem, não lembro bem quem, que ele ou ela tinha relacionamento com 3, 4 pessoas na sua escola, uma escola grande. E eu perguntei, nós estamos falando exatamente sobre evangelismo, perguntei por quê. Não, porque são irmãos de outras igrejas, até outra aqui da Igreja Batista, tal. Eu falei, meu irmão, eu até entendo o que ele falou. Eu perguntei por que ele falou do palavreado, da conversa, do comportamento. Então, quer dizer, o ouvido dele não estava aguentando. E eu até entendo. Convivendo em tantas empresas aqui, quer ver uma boa para você ver o que é a liberdade que as pessoas se dão? Loja de autopeça. É que nem oficina mecânica. Eu fico pensando que pessoas assim mais sensíveis ficar num lugar desse, o ouvido dói, né? É um palavreado, é uma coisa, e as brincadeiras também. E eu tinha que manter a cara de paisagem, né? Em vez de ficar, né, fazendo cara de horror, coisa absurda. E eu expliquei para esse jovem, falei, olha, a postura de Jesus não era essa. Jesus tinha uma grande intimidade com o seu grupo apostólico, mas tinha um grupo maior de discípulos que andava com ele. Mas ele constantemente estava com, usando uma expressão aqui, os de fora. Então é importante, irmãos, ter contato, relacionamento com pessoas de fora. Talvez isso aí seja algo que você nem precisa ouvir, mas há sim, meus irmãos, uma tendência, preste bem atenção, de a gente se isolar cada vez mais dentro do grupinho da igreja, dentro das pessoas do nosso círculo da igreja. Os interesses são os mesmos, os objetivos são os mesmos em geral. A gente tem um grau maior de confiança, é verdade, porque a gente convive. A gente, em tese,
pensa que os princípios que a gente defende, aquele irmão defende também, então é bom. Se eu vou mandar meus filhos brincar na casa de alguém, vou na casa da Alessandra. Especialmente se eles são muito pequenos, né? Em lugar de uma pessoa que de repente eu não confio como é que acontece na casa dessa pessoa. E assim a gente acaba, entre aspas, naturalmente, nos isolando. Isso aí, meus irmãos, é um veneno para o evangelismo. Para que ele realmente aconteça, há extrema necessidade de que nós não sejamos dessa maneira isolados. Mas a gente tenha contato e relacionamento com os amigos na escola, na faculdade. O grande problema, meu irmão, é quando o pessoal de fora influencia o cristão, né? É outro assunto completamente diferente. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que nesse meio ela é influência, ele não é influenciado. Agora tem outro problema também, é que estando convivendo com as pessoas não convertidas, o seu testemunho, e a gente também falou isso, se não me engano foi na segunda aula, conta muito. A gente ilustrou com a pessoa que tem uma péssima reputação naquele ambiente de trabalho, e aí do nada, né, vai falar de Jesus para o colega. Ah, meu amigo, vai ser acho que a pessoa vai ficar mais em choque do que qualquer outra coisa. Mas você é cristão? Você é crente? Porque o comportamento, obviamente, não está condizendo. Esse conselho, meus irmãos, parece óbvio, mas ele repercute em várias situações na nossa vida, várias decisões, em que, por estratégia e por bom planejamento, a gente vai se relacionar com as pessoas para poder ter o ouvido delas disponível para você. Na escola onde eu estudei, tinha um certo nível de brincadeira e gozação com a nossa fé cristã. Nós éramos 3 crentes na nossa sala. É uma época diferente do Brasil, uma turma de, eu não lembro se tinha 40, mas eu creio que sim, 40 e tantos num colégio militar, éramos 3. Eu, o baterista da minha banda, e um outro irmãozinho que era agente secreto. Eu levei quase um ano para descobrir que o cabra era crente. Mas ninguém. Então, havia gozação, havia uma coisa, havia outra, mas teve uma vez que uma colega passava pelo divórcio dos pais. Ela não foi atrás do garoto descolado da sala, do atleta, do galã, não foi atrás da menina mais falante, nem da mais popular lá. Ela foi atrás dos crentes. Porque, graças a Deus, o nosso testemunho não era obstáculo. Nós nunca gritamos, repudiamos, brigamos com qualquer atitude de brincadeira, de gozação que tivesse com a gente. E a pessoa tinha condição de chegar e havia possibilidade de falar para ela sobre a esperança que havia em Deus, apesar dos problemas na vida dela. Então é preciso, irmãos, nós estamos nesse meio, estamos relacionados, caso contrário, fica muito complicado. Segunda coisa, seja natural e amigável, mas também não seja chegado, entre aspas, demais, nem finja ser amigável. Em outras palavras, meus irmãos, o relacionamento com as pessoas de fora é importantíssimo que você não seja e não tenha uma postura religiosa. Vocês não sabem quantas vezes eu me alegrei de ouvir alguém dizendo assim: vou ver se você é pastor mesmo? Olha, dizem que sim, né? É o que consta lá. Senhor, você não parece pastor. Mas você não parece nem crente. No momento eu ficava um pouquinho preocupado, mas na conversa o que esclarecia era o quê? Porque eu não preenchi os estereótipos. Estereótipo que ela tinha pego de determinadas igrejas.
Para a pessoa, o crente é calça de tergal e a camisa do barracão da gente e tem que estar em determinada vestimenta, tem que estar em determinado jeito, sem falar na questão do vocabulário, né? Irmãos, o pessoal do mundo não entende evangeliquez. Para evangelizar, piorou. E aí você estuda um pouco de teologia, daqui a pouco você está dizendo que você precisa conhecer a expiação substitutória de Cristo. Mas rapaz, deixa isso para depois que o cabra se converter. Começa a usar termos e fraseados, né, de crente, que não é natural. Perceba, meus irmãos, que Jesus, quando trata do Evangelho, nos dois exemplos que nós vimos semana passada, que foi João 3 e João 4, mulher samaritana e Nicodemos, Jesus usa coisas que eles estão familiarizados. Mulher, se eu lhe der da água, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, eu vou lhe dar água viva. E ela não foi ali pegar água? Jesus era mestre nisso. Capítulo seguinte, Jesus liga a busca de Nicodemos com a promessa da nova aliança, que era o que era guardado com a vinda do Messias. Você precisa nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Isso está lá no texto, na promessa da nova aliança. E aí mostra para Nicodemos como que ele conhecia o Antigo Testamento, mas não entendia o Antigo Testamento, apesar de ser mestre. E estava o quê? Lidando no ambiente dele. Olha que interessante, meus irmãos. Com a samaritana leiga, ele nem, digamos assim, nem foi teológico. Mas não faltou com a verdade. Com o judeu escolado, ele foi profundo. Ele foi naquilo que ele conhecia. Ou seja, ele foi natural em uma circunstância e foi em outra também. Pô, pastor, mas como é que a gente sabe o ponto? Como é que a gente sabe exatamente como é que deve falar com a pessoa? Aí é que está, meus irmãos. Eu não sou contra o evangelismo de impacto, assim, né? Você cata a pessoa pelo braço no meio da rua e vai falar de Jesus para ela. Eu não sou contra, mas eu sou um fã de evangelismo por relacionamento. Que não seja comer um saco de sal com a pessoa, mas pelo menos um sachêzinho. É conviver, chamar para almoçar em casa. Vai sair, chama para sair junto, ou aceita o convite para sair junto. Como eu disse, não pode ser um estranho na vida da pessoa. E assim, meus irmãos, esse equilíbrio entre a naturalidade, mas também, como diz o resto do texto, né, sem um fingimento, é que vai fazer com que a pessoa compreenda, inclusive caia pressuposições do que é ser crente. Porque, infelizmente, a televisão está alimentando as pessoas com um estereótipo que não tem nada a ver com o verdadeiro cristianismo. Não é? Então, quando eu soube que agora vi alguém colocando nas redes sociais, tem uma sátira aos evangélicos, algum programa de humor baseado no seriado Friends, né? Eu nunca assisti, porque nem TV aberta eu pego, não faz falta nenhuma. Mas tenho absoluta certeza que a comédia é baseada toda em estereótipos. Agora veja bem, irmãos, os estereótipos, eles nem sempre são mentirosos, são falaciosos. Eles são uma caricatura, um exagero, mas nem sempre não é assim. Então você vê a novela colocando a crente, né, toda pudica, toda fechadinha, toda não sei o quê, ela está faltando com a verdade? Não. Há determinadas igrejas, especialmente de linha pentecostal e neopentecostal, aonde, em lugar de primar apenas pela modéstia, pelo bom testemunho na vestimenta, é o outro lado. Parece a crente está vestindo quase uma burca. Aí a novela vai reproduzir isso, porque é o estereótipo que está sendo passado. E vários deles vieram de fundos verdadeiros. É uma minoria? É o pessoal que não representa o que é o evangelho bíblico? Eu até posso concordar com você, mas é isso que eles estão fazendo, porque é isso que está sendo recebido. O que eu quero dizer aqui?
o seu alvo evangelístico, meu irmão, provavelmente tem esses estereótipos gravados na cabeça também. Alguém já recebeu a seguinte pergunta quando foi convidado para um acampamento da igreja, um passeio, ou um grupo de vida, não importa. Alguém já recebeu a seguinte pergunta quando você convidou? Vocês vão fazer o que? Vocês vão rezar o tempo todo? Eu falei, uma vez que eu chamei um casalzinho, né, de namorados e tal, para ir no nosso passeio da juventude, eu falei, olha, no meio do jogo de vôlei vai ficar um pouco difícil ficar rezando, mas a gente pode tentar, se é isso que você está querendo. Na cabeça dele, a gente ia lá com 30 jovens, ficar de joelho, com a mãozinha posta, o dia inteiro. E ele não estava brincando, irmãos. E aí a cabra não vai, porque é para isso, né? Agora estou na dúvida se foi dos jovens ou se foi naquele que a gente foi da igreja toda. Porque se foi da igreja toda, ele perdeu um ótimo de um churrasco para começar a conversa, né? O ponto aqui, meus irmãos, é que isso está na cabeça das pessoas. Então, a sua abordagem natural, amigável, dentro dos limites do equilíbrio, é usado por Deus também para quebrar isso. Isso não significa você condescender ou concordar com o pecado ou com o erro. Me veio somente aqui, meus irmãos, porque acontece alguns momentos em que na sua amizade a pessoa vai colocar uma opinião, uma postura extremamente contrária às Escrituras. Esse é o momento, talvez, que Deus estava dando para você colocar tranquilamente a sua opinião e começar a fazer a pessoa entrar em choque, questionar aquilo que ela acredita, uma vez que agora ela já tem um bom relacionamento com você. Entende? Então ela coloca uma postura completamente contrária às Escrituras. Numa dessas lojas aí que eu trabalhei, o camarada, quando eu estava lá fazendo meu serviço, estava lá comigo, resolveu alugar meu ouvido para contar suas aventuras amorosas. E depois de ouvir um pouco, eu falei assim, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Se eu estivesse aqui falando as mesmas coisas que você está falando, e você descobrisse que eu estou falando da sua mãe ou da sua irmã, como você se sentiria? Com os mesmos adjetivos que você está usando aqui, eu estivesse falando, você descobrisse que você está falando da sua mãe ou da sua irmã. Que talvez eu não sabia que era sua mãe e sua irmã, e eu estou aqui contando para você as minhas aventuras amorosas, e você percebe, mas peraí, fulano e Beltrana, que mora lá em tal bairro? Rapaz, essa é minha mãe. Como é que você se sentiria? Então eu mostrei para ele, olha aí, ó, eu não usei 1 grama de Bíblia. Eu mostrei para ele como é um absurdo você objetificar qualquer gênero, qualquer um. Não tem aqui vitimismo nem nada. Porque eu já vi também, é aquela coisa, quando você anda realmente no meio de incrédulos, você ouve coisas que você acha que não existem. Já vi também mulher objetificar homens e vice-versa. Enfim. Aí eu falei, não, ficou tudo errado. Então aquele era o momento em que eu falei para ele, mostrei para ele, agora deixa eu dizer por que eu acredito nisso. Porque há um momento, irmão, que no contato com a pessoa de fora, princípios vão se chocar. Princípios vão bater um contra o outro. E aí você vai ter que fazer uma escolha se você vai ficar calado, né? Aceitando aquilo, ou aproveitar aquilo como oportunidade para se posicionar. Nesse relacionamento, é importante que você aprenda também a fazer perguntas. Não assuma nada, ou seja, não tenha pressuposições. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Às vezes, no evangelismo, a gente está falando sobre algo completamente fora daquilo que deveríamos estar falando com aquela pessoa para expor o evangelho, porque a gente não tem conhecimento da pessoa. Por isso que eu falei que eu sou fã do evangelismo pelo relacionamento. Você conhece mais a pessoa, mas se você não conhece, olha o que Jesus fazia. Ele usava a estratégia de fazer perguntas e deixar a pessoa mostrar aquilo que ela acreditava ou não. Eu não sei você, mas eu já dei um monte de bolas fora em conversar com alguém, em sair, né,
sair falando textões assim para a pessoa, aí a pessoa diz, não, mas não é nada disso que eu acredito. Agora, backspace, deleta, não tem mais, já falei. Gastei um tempo, saliva, com o que não era o pensamento, a questão que estava acontecendo ali. Como é que a gente conduz o nosso evangelismo? Como é que a gente conduz a nossa conversa com a pessoa? Se não a conhecemos bem. Até quando a conhecemos, fazendo perguntas. Outra coisa válida, meus irmãos, em fazer perguntas é que isso ajuda a pessoa a se ouvir e perceber, às vezes, até o quão contraditório que a pessoa está. Você ajuda a pessoa a verbalizar aquilo que ela estava pensando, aí ela começa a dizer, não, mas não é bem assim não que eu acredito. Mas viu como você falou antes, assim? Então é uma questão, meus irmãos, meio óbvia, porque vale, na verdade, sobre qualquer coisa. A Bíblia é clara, né, que nós sejamos tardios para falar e prontos para ouvir. E isso se aplica também no evangelismo. Em sermos sábios, em não colocar para a pessoa pressuposições sobre a vida da pessoa. Pressuposições sobre o que a pessoa acredita. Como eu disse, especialmente se você não a conhece ou não tem todas as informações sobre aquela questão, aquele pensamento na vida dela. Número 4. Ouça cuidadosamente, não monopolize a conversa. Irmãos, é um problema nosso, à medida que a gente tem uma melhora, né, na possibilidade de falar, de discursar, de conversar e do conhecimento bíblico, é transformar o evangelismo em uma palestra. Palestra de uma pessoa só, ouvindo. E falamos. Lembra do ponto 3 logo em cima? Se é para usar perguntas, significa que eu vou ter que ouvir respostas. Tem que ser paciente. E às vezes a gente quer estar tão entusiasmado ou num desejo tão grande de alcançar aquela pessoa que a gente começa a trazer longos discursos. Talvez a gente se inspire, não, em Jesus, no Sermão do Monte, a gente quer falar 3 capítulos. Não dá. Especialmente, irmãos, na nossa geração. Tem esses especialistas aí de neurolinguística que vivem falando como que a nossa geração tem dificuldade de prender a atenção. Uma das razões porque eu muito raramente falo sem projetar alguma coisa, é porque não sei você. Mas se eu apenas falasse os pontos na exposição bíblica da noite, ia chegar um ponto, daqui a pouco as pessoas estavam levantando a mão. Só podia repetir o ponto 2? No meio da mensagem. Ou então o pessoal questionando com o outro, você pegou o ponto. Fora manter o entendimento da linha lógica, a linha de raciocínio de que estamos analisando, na qual estamos analisando tal e tal texto. Isso é um grande desafio, meus irmãos, nos dias de hoje, em que o pessoal está botando bilhões no filme que tem efeitos especiais, mas no melhor filme possível, que não tem efeitos, não chega nem perto. Nós somos uma geração extremamente sensorial. Portanto, o nosso espectro de atenção está diminuindo radicalmente. Quem nunca, lendo um ótimo livro, você está lendo o livro, aí daqui a pouco o pensamento vai lá sei lá onde, aí você tem que voltar 2, 3 páginas, você não lembra mais o que você leu. Você está lendo o bendito do livro. E aí você perde o fio da meada. A modernidade é uma maravilha, irmãos. Eu sou viciado em tecnologia. Se eu pudesse, meu dinheiro desse, eu tinha muito mais do que eu já tenho. Mas eu vejo esse efeito colateral como algo perigoso, preocupante. Nós lemos pouquíssimo. Já pensou se as horas que nós gastamos assistindo coisas, até coisas boas,
fosse comparada com as horas que nós gastamos lendo. Ah, pastor, não é tudo conhecimento? Não, não é. De novo, pessoal da neurolinguística. As áreas do cérebro que são afetadas quando você lê um texto, porque você tem que fazer sentido das palavras. Você tem que usar a sua imaginação, muitas vezes, não apenas se for um livro de narrativa. É muito maior. Assistir às Crônicas de Nárnia e ler as Crônicas de Nárnia são exercícios neurológicos completamente diferentes. E eu recomendo que você faça as duas coisas. Eu posso contar nos dedos as pessoas que eu conheço que já leram as Crônicas de Nárnia. Mas eu não tenho dedo suficiente para contar as pessoas que já assistiram às Crônicas de Nárnia. Ok? Entendeu meu ponto? Esse é o público para o qual você vai pregar. Aí você vai e começa a dar uma palestra de 40 minutos sobre o Evangelho. Rapaz, ele já está pensando no jogo de futebol de ontem. Ele já tá, ou ela já está pensando, rapaz, aquele sapato entrou em promoção. Está lhe ouvindo só por educação, porque a mente já foi embora. Não, pastor, mas eu tenho tanto para falar para a pessoa. Legal. Faz mais de um encontro, come mais de uma galinha, ou pelo menos faça pausas. Dê tempo para a pessoa perguntar. Aprenda a se comunicar de tal maneira que você já dê a deixa, né? Ou então você pode dizer, você compreendeu o que eu estou querendo dizer? O que você acha disso? De novo, ponto 3, faça perguntas. E aí como é que a gente continua, meus irmãos, melhorando essa comunicação? 5, entenda o ponto de vista da pessoa. Ou tente se colocar no lugar e posição dela e entenda, não se coloca no pedestal. Então veja aqui, meus irmãos, a Bíblia é clara sobre a cegueira espiritual, que o Deus desse século cegou o entendimento. Ninguém está duvidando disso. Agora, tirando aqui aqueles que estão sendo criados dentro da igreja, né? Nós temos gente que veio do espiritismo, gente que veio do romanismo, gente que veio do nadismo, né? Não era nada. Mas você era um nadista convicto. Espírita convicto, né? Você podia não ser muito profundo, ou às vezes até era. Mas você estava ali. Ninguém... Rapaz, tu era do brahmanismo por quê? Não nada para fazer. Vai lá culto para o deus hindu, Brahma. Não é cerveja não, irmãos, é o Deus, viu? Parente lá de Vishnu e assim por diante. Não, irmãos, não é assim que as pessoas procuram religiosidade. Alguma coisa, no linguajar de um advogado meu, lhe apeteceu. Alguma coisa lhe atraiu, é ou não é? Ele se identificou de alguma maneira. Ele, não é isso que o pessoal fala? Entre aspas, se achou. Se encontrou naquilo ali, não é? Até no nadismo. Ele era anti-religião, então ele se encontrou na religião dele mesmo, dos seus princípios, né? Eu tenho meus próprios princípios e tal. Tirou da onde? Não sei, do ar, mas ele tem. Esse é o grande problema do ateísmo também, né? O que é bem e o que é mal? O que é bom e o que é mal? Não sabe. Não tem como definir. Mas ele tem convicção. Mas por que o seu bem é diferente do meu bem? E isso o cristão define, dizendo que os padrões de bem e mal, com L, e bom e mal com U, vem da palavra. Vem de uma fonte externa. Agora, voltando ao nosso ponto 5 aqui, você precisa compreender, meu irmão, que aquelas convicções trazem a ele segurança, identidade. Então, quando você está pregando o evangelho, meu irmão, você está desconstruindo, de certa forma, a identidade da pessoa. Forte isso, né? Duro isso. Qual é a palavra que Jesus fala para Paulo no caminho de Damasco? Saulo, no caso. Saulo, Saulo, por quem me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Essa é a versão revista atualizada, né? Eu não lembro exatamente como é que está na NVI, nesse texto, mas o que significa isso? O arado antigo, que era puxado por animais,
ele tinha pontas apontando para as ancas dos animais. Por quê? Um animal de 200, 300 quilos, se ele se assusta com uma cobra, alguma coisa no caminho, e dispara para trás, ele leva e atropela o agricultor, e era um perigo. Então, para que o cavalo não andasse, ou o boi andasse para trás, se ele tentasse, na anca dele espetava os aguilhões. Então, ele não tinha como retroceder. É isso que Paulo estava fazendo na sua consciência. A convicção do judaísmo dele já estava rachando. Começa a rachar onde, irmãos? No martírio de Estevão. E é ali que Deus coloca a primeira rachadurazinha no granito da convicção religiosa de Paulo. Você já entendeu mais um pouquinho por que Estevão teve que morrer? Para que o maior apóstolo de todos os tempos se convertesse. Deus, meu irmão, não faz essas coisas porque está dormindo, nem por sadismo, nem porque está entediado. Tem tudo lugar na economia de Deus. E assim, Paulo era extremamente sincero, ele fala isso em Filipenses, ele era zeloso. Mas aí ele começou a receber as rachaduras. O seu papel, meu irmão, é compreender e respeitar o agir de Deus em fazer as rachaduras, porque você está desconstruindo as convicções daquela pessoa. Paulo, quase certamente, já tinha passado os 40 anos. Significa, meu irmão, cerca de 30 anos de farisaísmo. Porque eles começam como jovens padawans, né? Eles começam pequenos nas escolas rabínicas. Porque não se decora a Bíblia, o Antigo Testamento, a Torá, da hora para outra, né? É muito estudo. Eles começam pequenos. E aí você vai chegar para essa pessoa depois de 30 anos de convicção. E ele não era qualquer um, profundamente conhecedor. Paulo, isso aí tudo que você está dizendo é errado. Não vai conseguir nada. Porque não houve respeito, entendimento do ponto de vista da pessoa. Então, meu irmão, aqui vai um parênteses importante. Como você fará isso se você não estudar? Eu gostei muito do novo tema que os jovens aí do GET, Grupo de Estudo Teológico, que surgiu na nossa igreja, mas tem gente de outras igrejas também, uma coisa que também eu aprecio muito que eles estejam fazendo, optou que o próximo tema dele seria uma série de palestras evangelísticas apologéticas, sobre islamismo, sobre espiritismo, adventismo e assim por diante, um monte de ismos aí. Então, você não precisa ser um expert em seitas, heresias, etc. Porém, para poder no mínimo dialogar, você precisa compreender o que a pessoa acredita. Caso contrário, fica complicado. Não dá na hora para você ficar mandando WhatsApp para o pastor. Tem que estudar. Uns anos atrás, uma irmã chegou para mim, pastor, sabe que a pessoa que eu decidi evangelizar lá no meu trabalho é logo uma espírita? Eu falei, que bom, irmã. Bom não, pastor. Eu não entendo nada de espiritismo. Eu falei, seus problemas acabaram. Bem-vindo ao século XXI, que com 2 cliques você acha a receita para fazer panqueca, como eu fiz essa semana. Procurar, não as panquecas em si mesmo. Mas você também acha, adivinha só? Artigos e mais artigos e mais artigos e vídeos sobre espiritismo. A favor e contra. Ou seja, meus irmãos, desconhecer qualquer assunto que seja instrumental no seu ministério hoje é pura escolha. Eu desconheço porque eu escolhi desconhecer. Não é porque não tinha recursos. E, por favor, não é porque você não tinha tempo. Eu escolhi ser ignorante nesse assunto. Porque eu sei que existe como, mas eu não vou atrás. O senhor está exagerando. Tá bom. Deixa eu explicar como é que era na minha época, na época do pastor Gedeão. Para começar a conversa, a indústria literária no Brasil era ridícula.
As poucas editoras que nós tínhamos, tinha lá 2 dúzias de títulos. As mais antigas talvez seja a Vida Nova, a Juerp, que já faliu também. Nem lembro mais quem tinha na época. Eram pouquíssimas, meus irmãos. A Fiel, quase desconhecida. Então, quando você tinha que ir atrás de algum material, a gente vivia trocando xerox batido da máquina. Porque também não tinha negócio assim, ei, manda pro meu WhatsApp aqui um PDF sobre espiritismo. Não tinha. Nada disso, irmãos. E olha que surpresa. Ainda assim, nós conseguimos estudar. Como diz um pastor amigo meu, quem quer arranja jeitos, maneiras, soluções. Quem não quer, arranja desculpas. E aí eu ia ao centro do Rio de Janeiro, quando ia fazer alguma coisa, minha passagem obrigatória, meu ponto turístico era a livraria da editora Betânia, que era outra editora que era muito boa na época. Hoje, não sei lá. Uma mega livraria. Era meu parque de diversão, minha loja de doces. Eu ficava ali, 3 horas e saía com 2 livros, porque o dinheiro era pouco. Era o dinheiro da merenda que eu economizava. Mas, irmãos, desculpe o exemplo pessoal, mas com 13, 14 anos, isso que eu acho incrível. Eu tinha mais livros na minha biblioteca que hoje muitos pastores têm nas suas. Porque eu queria fazer as coisas e eu precisava aprender. Ainda não inventaram uma categoria de conhecimento que venha pelo ar, né? Seria ótimo. Nem por download direto no nosso cérebro, talvez um dia. Ou seja, estudar. Então você vê, meus irmãos, que o evangelismo, para terminar essa minha ilustração aqui, o preparo é extremamente importante porque você vai comparar, por exemplo, a pessoa de Pedro e a pessoa de Paulo. Ninguém está falando aqui, meus irmãos, do valor intrínseco da pessoa, nem de santidade, nada disso. Mas não há como negar, meus irmãos, que uma chave de Phillips tem muito menos utilidade do que um canivete suíço. Ok? A chave Phillips você só vai tirar parafusos Phillips, os de fenda você não tira, os oitavados não saem, e que a chave se encaixe. Essa semana eu tive que tirar um desse tamanho do parafuso do fundo do notebook para poder pegar os dados ali dentro. E a minha chave não funcionou. Mas dentro da minha gaveta eu tinha uma chavezinha Phillips desse tamanho, 3, 4 centímetros de tamanho. Eu consegui tirar o bendito do parafuso. Por mais perfeita que aquela anterior seja, não funcionou nem para tirar outro parafuso Phillips. Agora, o canivete suíço, você tem até cortador de cutícula. E aquele cortador de unha de homem, aquela coisa horrível lá. Esse é o Paulo. Falava 5, 6, 7, nem se sabe ao certo quantos idiomas ele falava. Dupla cidadania. Conhecedor da filosofia e da cultura greco-romana. E deste lado você tem Pedrão, que falava uns gregos assim meio invertido. Verdade, irmão. Se você pegar o texto grego de Paulo e o texto grego de um Pedro e João, é como ler Rui Barbosa e ler Joversi. O nível cai assustadoramente. Eles não falavam em grego nós vai, nós vem, mas a gente vamos, mas rebuscar da linguagem de Paulo. Em Efésios ele tem um parágrafo que ocupa 5 versículos. Isso é o pesadelo do exegeta grego. Você não sabe onde está a oração coordenativa, subordinativa, adjetiva, você não sabe onde vai, onde vem, dificílimo. Já João, frases simples, diretos, né? Interrompe, começa outra, vamos devagar, porque nós sabemos muito de peixe, mas negócio de gramática grega não é nosso lado, não. Muito bem. Quem foi mais usado, irmãos? O meu ponto aqui é que, se o seu conhecimento lhe traz apenas satisfação em saber, mas não é utilizado para o reino, quer seja para alcançar pessoas ou para edificar, seu conhecimento não serve de nada. Por outro lado, desprezar o conhecimento porque alguns usam por vaidade, orgulho, ou sei lá qual é o motivo ruim, é uma mera de uma desculpa. E das esfarrapadas. Porque o conhecimento, meus irmãos, bem utilizado para a glória de Deus, para o reino, você tem aí um Dr. Shedd,
e tantos outros homens que a gente poderia lembrar aqui, que são ou eram, né? Felizmente, com 4 meses atrás ele faleceu, um poço de humildade. E a gente sabia que era, obviamente, um homem extremamente conhecedor. Ou seja, para atender esse ponto de vista, tudo isso é o ponto 5, eu preciso compreender, entender o universo, o pensamento, a ideologia que a pessoa está vindo. 6. Dê respostas bíblicas. Não use opiniões pessoais, muito menos, devia estar em caixa alta, negrito, sublinhado, itálico e com 3 setinhas em neon. Muito menos humanistas. Como eu já vi isso, meus irmãos, e gente conversando com descrente. Tem uma vez que a pessoa estava evangelizando do meu lado, e depois do você precisa aceitar Jesus, o que veio dali em diante era só frase de autoajuda. Foi de Augusto Cury até... Deve ter entrado os autores ali, psicografados espíritas também, porque Evangelho e Bíblia passou longe. Ou seja, você está interagindo com a pessoa, olha aqui o desafio. Você não vai ser pedante, você não vai ser usar evangeliquez, mas você tem que ser bíblico. Seu compromisso, meu irmão, com a verdade não é outra a não ser a verdade bíblica. Talvez você não precisa lascar a Bíblia diz toda vez que você vai dizer alguma coisa. Não precisa ficar assim, dando referência, capítulo, contar a história de quem era Mateus e, a propósito, você sabe quem é Esdras? Não, não precisa dar uma aula para a pessoa, mas precisa ser bíblico. E esse é mais um motivo, meus irmãos, porque com todo respeito eu não vejo sentido de usar uma versão de um português no meio de um povo que mal fala o brasileiro. Uma vez um evangelista, o pessoal estava citando o texto de Isaías, onde diz, vinde, arrazoemos, que desgraça é arrazoemos? Eis que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, que desgraça é carmesim? Então, se eu quero comunicar com a pessoa, uma versão como a NVI, agora saiu a NVT também, é fundamental para a pessoa entender o que você está falando. Como eu disse, irmãos, nós vivemos num país que mal se fala o brasileiro. Quanto mais o português, né? Não, porque a Bíblia diz que vós outrora éreis. Faça-me o favor. Não estou brincando, mas o 7º ano da minha escola tinha dificuldade de conjugar a maioria dos tempos verbais. E eles não tinham entrado nem no subjuntivo. Nós estamos falando só do indicativo. Era pavoroso. Eu era professor de inglês. Eu ficava assustado porque eles não conseguiam conjugar o português. Eu falei, pelo menos o inglês é muito mais fácil, né? 3 verbinhos você cobre um monte. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que você precisa da resposta bíblica e que a pessoa compreenda. E detalhe, segunda parte do nosso anunciado, questão de opiniões pessoais. É a tendência de muitas pessoas, quando estão conversando sobre coisas espirituais, tentar levar para o ad hominem, para o pessoal. O ad hominem é a linha de argumento que ataca a pessoa. Ou pessoas, ok? Isso é fundamental. Tipo, você vai falando sobre o evangelho, sobre cristianismo, etc. Fala assim, e a Inquisição? Tem nada a ver com a história. Nada a ver com nada. Alguém sabe quantas pessoas a Inquisição... desculpe, eu ia falar as cruzadas. Alguém sabe quantas pessoas as cruzadas mataram? Porque você já deve ter ouvido esse argumento, né? Toda religião traz morte. Quantas pessoas as cruzadas mataram? Menos de 500. O Estado Islâmico já matou não sei lá quantas vezes isso daí. Aí alguém quer comparar cristianismo com o islamismo. Eu não estou justificando as cruzadas. Se bem que elas politicamente na época tinham a justificativa. Mas é um assunto para outra conversa. O ponto é que a pessoa entra com um ataque ao comportamento das pessoas porque ele quer fugir do debate ideológico, do debate das ideias, do debate do porquê que o seu pensamento não condiz com aquilo que Deus pensa. Pior quando a pessoa ataca o ad hominem para Deus. Mas peraí, se Deus é tudo isso aí, por que as pessoas sofrem?
Por que tem fome no mundo? Por que é isso? Né? O problema do mal, o velho. Essas discussões, meus irmãos, vão estar presentes no seu evangelismo. Então, é imprescindível que você dê respostas bíblicas e não opiniões pessoais. Saia das suas opiniões. Pastor, mas minhas opiniões pessoais, como cristão, não deveriam ser as mesmas da Bíblia? Sim. Mas que não transpareça dessa maneira. Você mostra para a pessoa que você é um mensageiro e não a origem da mensagem. Certo? E para terminar ali, de maneira alguma, respostas humanistas. Assim, irmãos, é muito fácil cair nisso daí. Nós somos alimentados o tempo todo com pensamento humanista. Você quer ver só? Meu passatempo agora estava sendo assistir uma série inteira de animação, 6 temporadas. Terminei. Meu tempo livre estava assistindo 6 temporadas da série de animação Star Wars, The Clone Wars. Muito legal. Você sabe o que começa cada episódio depois que aparece o logo? Uma frase de autoajuda. Eu achei aquilo incrível. Tinha até umas boazinhas, mas achei assim, e aquilo está alimentando a cabeça das pessoas. Do lado do lugar que a gente fazia os trabalhos aqui de gráfica, tem um calendário. Todo dia, uma frasezinha de autoajuda. O que é uma frase de autoajuda, meus irmãos? É qualquer pensamento de melhora, de aperfeiçoamento humano, que prescinde Deus, que não inclui Deus. Porque o que o Evangelho diz é, você não pode sozinho, mas em Cristo. Qual é o versículo, irmãos? Tudo posso naquele que me fortalece. Pastor, mas isso é muito ofensivo. É? Você não se salvou sozinho, você não podia, você não consegue se santificar sozinho sem Ele, você não consegue vencer o pecado sem Ele. Perdão, meu irmão, mas você já vem sendo ofendido há um tempão, só não estava percebendo. A Bíblia é repleta, meus irmãos, de história de gente que sozinha não conseguiu e com Ele conseguiu. Na verdade, esse é o assunto da Bíblia. Que sem Ele, nós ainda estaríamos lá no Éden, chorando o leite derramado do fruto proibido que foi comido. E nada teria sido feito. Aí o que a ideologia humana, o pensamento humanista, a autoajuda faz? Tira Deus e diz, você consegue. Você chega lá. Você é mais que vencedor. Não, pastor, isso é bíblico. Não. O que é bíblico é que nele, em Cristo, somos mais do que vencedores. Não é a mesma coisa, irmãos. É sutil, é pequeno. E o meio evangélico, inclusive, está lotado disso. Semana retrasada, um irmão da internet me contactou, falou assim, pastor, isso foi na segunda-feira. Ele me contactou perguntando da mensagem, estava já na internet. Falei, não, está indo que aqui a gente está no Lerdox, né, Velox, não, está indo. Não, porque ontem foi uma tortura na igreja. O quê? O camarada leu o texto bíblico, não se sabe exatamente para quê, e o resto do texto da mensagem, meus irmãos, que não pode ser chamado de mensagem, nem sermão, nem pregação, foi apenas 10 passos como melhorar, como ser vitorioso na sua vida. E foi autoajuda e pensamento humanista, psicologia, filosofia, um após o outro. Por quê? Porque agora ele diz que ele vai ser muito mais útil para o ministério, porque ele está no 3º ano de filosofia. Esse é o estado dos púlpitos no dia de hoje. Como disse Charles Spurgeon, vai chegar o dia que a gente vai, nem com microscópio, encontrar 1 grama de evangelho em muitas mensagens. Portanto, irmãos, sua opinião pessoal e pensamento humanista não tem lugar no evangelismo. Precisa ser Bíblia, do começo ao final. Obviamente, você precisa também conhecê-la. 7. Seja honesto em suas colocações. Não finja, nem simule. Caso não saiba, diga um redondo, eu não sei.
dificilmente você não saberá algo que seja realmente relevante sobre o Evangelho. Veja que eu acredito que você já o compreenda, já o entenda e esteja ali pregando o Evangelho. Provavelmente você vai dizer isso sobre alguma coisa secundária que a pessoa perguntar. Tipo a pergunta que os jovens vieram me fazer ontem. Na pitonisa de Endor, quem apareceu para Saul? Era um demônio ou era Samuel mesmo? A resposta é, não veio ao caso. E aí, no evangelismo já me apareceu essa pergunta, com o espírita. E o detalhe é que a minha resposta parecia que o favorecia, mas depois eu expliquei o porquê, e aí ele já não gostou de novo. A questão aqui, meu irmão, é que você precisa compreender o seu limite e não inventar, né? Vai inventar a resposta? Não sabe, não sabe. Seja honesto. Seja franco. Às vezes você vai ter que ser honesto em suas colocações em coisas que para aquela pessoa podem soar um pouco ofensivas. Você pode ser tranquilo, camarada, mas você não pode faltar com a verdade. Precisa usar de honestidade. Pastor, alguma dessas coisas aí, um bom profissional de marketing diria que está tudo errado. Pois é. É porque o que o profissional de marketing não conta, e você conta, é com a obra soberana do Espírito Santo. Então, meus irmãos, quando nós falamos a verdade, quando nós somos honestos, quando nós não usamos de coisas que bajulam, agradam, adoçam o ouvido da pessoa, nesse caminho, nesse meio, Deus está agindo com o seu Espírito também. E essa precisa ser a convicção do evangelista. Eu não estou sozinho aqui. Eu tenho um tremendo de um parceiro que só porque Deus assim determinou, eu estou aqui, porque ele nem precisaria de mim, em tese, mas Deus determinou que a proclamação fosse feita através dos seus filhos, nós, seres humanos. Então o nosso papel, meu irmão, é levar a mensagem e deixar o Espírito fazer a parte dele. Uma vez se o Espírito fizer a parte que ele tem que fazer alcançando aquela vida, nossa responsabilidade continua. No cuidado, no discipulado, como a gente já falou em outras aulas. Mas não é de maneira nenhuma, essa parceria com o Espírito não vai acontecer de maneira nenhuma com inverdades, com bajulação e com desonestidade. Seja simples, enderece a necessidade. Não dê uma aula completa, responda objetivamente. Lembra da questão de ouvir atentamente, de fazer as perguntas corretas e tal? Identifique qual é o problema da pessoa. E aí, direcione a pessoa para o Evangelho. Né? É evitar fazer, de novo, longas palestras e trazer coisas que não têm importância nenhuma. Há muita coisa, meus irmãos, que você vai levar alcançando aquela pessoa para Cristo, trazer o conhecimento dela depois, não ali naquele momento. Aquele momento é para falar da necessidade da pessoa, que é a salvação. Repare que à beira do poço, vários obstáculos foram jogados pela mulher samaritana para impedir que Jesus chegasse nela. Jesus respondeu aquelas questões, tirou do caminho e seguiu. Ele não ficou parado naquelas questões sobre nacionalismo samaritano, sobre religiosidade judaico-samaritana, ficou ali fazendo grandes aulas. Ele respondeu e seguiu em frente. Pastor, mas se a pessoa volta, com habilidade você conduz a conversa, né, de novo ao foco. Seu objetivo ali, meu irmão, não é debater uma série de coisas, mas é pregar o Evangelho. Caso contrário, a nossa empreitada, por assim dizer, vai ser sempre frustrante. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, sinceramente, raramente você muda a cabeça de alguém que é cabeça feita, como se fala, né? É um ponto de orgulho para ela defender as suas ideias. Agora, se você tratar do Evangelho e alcançar aquela pessoa, aí a situação muda completamente.
Deus alcançar aquela pessoa, se você preferir colocar dessa maneira. Porque agora, convertida, o Espírito Santo começa a agir de dentro para fora. Por isso que eu já falei com várias pessoas aqui, né, pare de discutir, mesmo que seja teologia. Se você tem dúvidas sobre a salvação daquele seu colega de trabalho, quem quer que seja, mesmo que ele seja evangélico, tal igreja, se tem dúvidas, fale do evangelho, fale da graça de Deus, da cruz, porque ele não ouve isso, provavelmente, na igreja dele, ou no lugar que ele vai. Ele ouve sobre, agora vai ser só vitória. Ele ouve sobre coisas gerais que vão fazê-lo sentir bem, mas quando ele ouvir falar sobre pecado, graça, salvação, ele vai ter um impacto dizendo assim, tem alguma coisa diferente nisso daí. E é aquilo que Deus vai trabalhar. 9. Leve a pessoa a Cristo. Tome cuidado e evite desvios do alvo. O que eu quis dizer com isso, meu irmão? Seu papel, sei que não é muito do perfil da nossa igreja, mas não é para fazer viderescos. Seu papel não é fazer frequentadores desta igreja. É levar as pessoas a Cristo. Ah, pastor, mas eu queria que ela frequentasse aqui. Pode ser. Pode ser talvez que as circunstâncias geográficas da pessoa não possibilitem que ela frequente aqui. Vai que ela mora lá no Pintolândia 50, então ela não tem condição de chegar até aqui. Ou sei lá qual é o último bairro agora. Qual é o último bairro agora? Conjunto Cidadão, é? Cruviana, já tem mais um? Botaram logo o nome do vento no negócio, né? Não, que tinha o Cruviana eu já sabia, mas não sabia que era vinha depois do Conjunto Cidadão. Enfim. A pessoa mora em Mucajaí, que seja, não faz. Vicinal 15. Mas agora você precisa pegar o ônibus todo fim de semana para vir congregar na nossa igreja. Então, o nosso papel não é fazer frequentador de igreja. Fazer discípulos. Se puder estar aqui para a gente possa cuidar, né, acompanhar, ótimo, maravilha. Mas se fosse assim, irmãos, eu não evangelizava pela internet. Eu já evangelizei na China. Está meio complicado o cabra congregar aqui. O alvo aqui, meus irmãos, é o reino. E para o reino, mesmo seja na China ou na própria cidade, o alvo é levar a pessoa até Cristo. Outra questão importante nesse ponto 9 é que talvez a pessoa chegue até você com um ramalhete de problemas, né? E ela acha que a igreja, o evangelho, os crentes vão, Deus, através dela procurar a igreja, vai resolver os problemas da igreja Tabajara. Seus problemas acabaram. E ela vem. Problema de droga, problema de casamento, problema de desemprego e assim vai. Você precisa tirar isso do foco também e levar a pessoa a compreender o evangelho e ser levada a Cristo. Na minha experiência, meus irmãos, se a motivação da pessoa é utilitária, esse para mim é o seu maior desafio. Porque no fundo, ela não quer Deus. Não, bem, deixa eu me refrasear. Ninguém quer Deus. Romanos capítulo 3. Mas o meu ponto aqui é que ela não tem nem sequer um desejo sincero por algum tipo de relacionamento com Deus. Um Deus que ela não sabe quem é, não conhece e que não aceita do jeito que Ele é. Muitas vezes ela quer solução para o problema circunstancial dela. Ela quer se libertar das drogas, ou o filho das drogas, ela quer que o problema de casamento ou emprego se resolva, ela quer sair da depressão, ela quer o problema dela. Só que ela não compreende que o problema dela, a fonte, a origem, é pecado. E, principalmente, o pecado é o principal problema dela. Porque ela pode vir aqui, de repente, nosso culto de oração, e ela faz seu pedido, nós oramos, e Deus, sua misericórdia, atende e dá um empregaço para ela. Eu cansei de ver, meus irmãos, isso acontecer, a pessoa nunca mais volta. Porque ela já pegou a sua, entre aspas, bênção. O Deus utilitário, o gênio da lâmpada, já resolveu o seu problema. A fonte do sofrimento acabou. É como
os leprosos curados por Jesus. 10 curados, 1 volta. Jesus destaca aquilo, eles foram atrás da cura. As multidões que são repreendidas em João capítulo 8, são repreendidas porque elas queriam comer mais pão adoidado e mais peixe. Eles não queriam Jesus, não queriam o Messias. E você vai encontrar pessoas assim. Pausa. Pastor, não é melhor ter essas pessoas aqui dentro e com o tempo orar e Deus trabalhar e elas compreenderem o evangelho do que logo assustá-las, espantá-las com o evangelho? Bem, se você quer ser desonesto, acho que é uma ótima estratégia. Porque é o que mais tem hoje nas igrejas. Se oferece uma coisa, preste bem atenção, meu irmão, que você não tem controle, em troca de oferecer uma coisa na qual você é garantido o resultado. Eu explico. Eu não posso categoricamente oferecer para uma pessoa cura, libertação, restauração. Isto não está ao meu alcance. Muita gente vai se converter e o casamento ainda assim vai acabar. Muita gente vai se converter e a pessoa ainda assim vai morrer da doença. Muita gente vai se converter e a pessoa ainda assim vai ter o filho de overdose nas drogas. As pessoas não gostam quando eu falo isso, meus irmãos, porque eles querem ter uma fé irreal. Isso não é falta de fé, isso é ser realista. Todo mundo até hoje que se converteu, a sua doença foi curada na sua experiência? Ou essa é a realidade ou Deus falhou. Como Deus não falha, essa é a realidade. A irmã Elinivação, uma autoridade brasileira em capelania hospitalar, tem N histórias de evangelismo, por exemplo, na área oncológica do hospital. Ela falou para mim, é o lugar mais triste de evangelizar, porque a maior parte desses irmãos eu nunca tenho condição de conviver. Porque a maioria não sai de lá. Dependendo do tipo de câncer, irmãos, essa é a realidade. Infelizmente, mesmo com a ciência de hoje, não é verdade? E as pessoas estão se convertendo no trabalho que ela faz nos hospitais, e a equipe dela, que ela já treinou tanta gente, e muita gente, ela cansou de falar assim, vou a mais um enterro. Mas graças a Deus, é o enterro de um irmão em Cristo. Meu ponto aqui, meus irmãos, voltando à minha frase que eu falei, as pessoas oferecem o que não tem controle, mas não oferecem aquilo que elas podem garantir. Se você se arrepender e crer no Evangelho, você será salvo. Não há absolutamente nenhuma dúvida bíblica sobre isso. Então eu fico com aquilo que eu tenho garantia. E eu não vou vender o Evangelho debaixo de pretexto. Que é isso que se faz quando a gente se desvia do alvo. São lições, meus irmãos, sobre a vida de um pescador de homens, né? Nós que estamos evangelizando. Para terminar, ganhe confiança. Nunca fale desta pessoa coisas que devem ser mantidas em segredo. Pois bem, irmãos, isso aí é regra básica de convivência em qualquer coisa, né? Se algo foi lhe falado em segredo, você não deve de maneira nenhuma falar para outra pessoa. Isso vale também para o evangelismo. Você cria uma ferida na vida da pessoa, difícil às vezes de contornar e de curar. Então, alguma coisa tratada na vida da pessoa, às vezes muito particular, fica ali. Em 92, Deus me deu a oportunidade de fazer um estágio na América. E um dos rapazes ali era já adotado por uma família americana, mas de origem equatoriana. Então, o que eu estou falando aqui não é igual ao ponto 10, mas eu vou ilustrar. Ele me narrou uma história muito triste de abuso lá no Equador e agora, surpreendentemente, na casa onde ele estava. Da sua madrasta. Não, perdão, mãe adotiva. E aí eu falei para ele, conversamos, né, e tudo mais, e o aconselhei, oramos. Aí eu pedi autorização para ele. Eu poderia conversar com uma pessoa mais experiente aqui,
se você me permitir, mesmo sem mencionar o seu nome, aí ele me autorizou. Caso contrário, eu teria vindo embora dos Estados Unidos e não ter mencionado isso com absolutamente ninguém. Especialmente sendo algo que, inclusive, é crime. Porque por isso que eu pedi a ele que o senhor poderia conversar com alguém. Porque eu não conheço direito as leis lá, né? E eu não queria de maneira nenhuma ser omisso em algo que eu deveria fazer alguma coisa. Eu conversei, e aí o caso foi passado, ele conversou lá, né? Não sei mais o que aconteceu, mas precisa haver essa confiança da pessoa com você. Além de lições, meus irmãos, nós vamos também falar sobre planejamento de pescaria para pescadores de homens, e aí nós vamos terminar. Esse planejamento não é algo, como eu diria, de detalhes práticos, mas de princípios gerais. O primeiro é o seguinte: o evangelismo começa na vida com Deus. Oração e meditação bíblica diárias. Lá vai o pastor falar de devocional de novo. Pois é. Meu irmão, a maioria das pessoas que eu conheço não evangelizam porque simplesmente desconhecem Deus. É impossível você falar de alguém que você não conhece. Se você me pedisse para falar sobre os meus pais, sobre meus irmãos, sobre meus filhos, sobre minha esposa, sobre inclusive algumas pessoas que eu conheço, eu sento com você aqui, pode pedir uma pizza à família que a gente vai conversar durante muito tempo. Na verdade, até sobre alguns aqui que eu convivo pouco. Mas por causa de tanto tempo, eu tenho muito o que falar. Ele é assim, ele é assado, é desse jeito, pontos fortes, pontos fracos, pode contar com ele para isso e tal, pá. Irmãos, assustadoramente, as pessoas acham que evangelismo é uma tese que você tem que trazer e jogar sobre a pessoa, um TCC. Na verdade, você está falando sobre uma pessoa que participa da sua vida. A parte fundamental, se eu fosse falar da pessoa da minha mãe, é que um dia ela me carregou no útero. Pastor, isso é óbvio. Sim, mas se eu quero ser realmente completo em falar dela, tem que passar por aí. Talvez a pessoa não esteja interessada nesses detalhes, mas é um detalhe, foi aí que começou. Ora, falar sobre Deus não é lá tão diferente assim. Porque você não pode pressupor que a pessoa sabe tudo que você acha que ela sabe. Então, meus irmãos, a vida diária com Deus é o maior seminário que você precisa ter para falar sobre Deus. E quando eu falo sobre vida diária com Deus, são as experiências que você acumula também. Na palavra, na oração. Já contei para os irmãos que no meu exame de ordenação, isso foi em setembro de 97, eu comecei o ministério, na verdade, em 94, mas ordenado mesmo foi em setembro de 97. Esse ano, então, são 20 anos. Mas o pastor que foi o examinador principal, né, tem examinadores menores, mas teve o principal, ele fez uma pergunta assim: como você conhece Deus? Aí o bacharel em teologia do Seminário Bíblico Palavra da Vida tirou sua teologia sistemática, seu livro de teologia bíblica do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e de novo, joguei um TCC em cima do examinador. Porque assim e tal, porque o grego, o hebraico, o aramaico e o sei lá o quê, e porque Kierkegaard, e corrobora com isso também, apesar de não ser da linha dele, portanto, viu, o examinador Karl Barth, tal. Ele, não é isso que eu estou perguntando. Ele me falou, não é isso que eu estou perguntando 3 vezes. Depois, já meio enfadado do meu discurso, ele falou assim: gastando tempo. A resposta tinha 2 palavras. Gastando tempo. Na verdade, eram 4 palavras. Gastando tempo com Ele. Talvez seja, graças a Deus, a nota dissonante do meu exame. A nota vergonhosa do meu exame. Graças a Deus, foi muito bem. Tudo. Mas essa nota dissonante, meus irmãos, quase eclipsou todo o resto.
Como você vai ser um ótimo evangelista? Gastando tempo com ele. Vendo que eram homens iletrados, perceberam que estiveram com Jesus. Quem falou isso? Lucas, escrevendo a opinião do Sinédrio sobre Pedro e João. Vendo que eram homens ignorantes, que não eram estudados, que eram iletrados, e a ousadia com que falavam, perceberam que haviam estado com Jesus. Viu a diferença? Eu concordo que eles fizeram o melhor seminário que já existiu, 3 anos ao vivo com Jesus, ok? Mas eis aí realmente o ponto. Porque a teologia, meus irmãos, ela vai fomentar a nossa vida com Deus. E não apenas conhecimento cognitivo. O evangelismo necessita de alvos. Essa é uma parte mais prática. O que significa isso, meu irmão? Toda pessoa que passar na sua vida, você deve evangelizar, sem dúvida nenhuma. A oportunidade se apresentou, fale de Cristo. Mas seja também estratégico, planeje. Neste ano de 2017, fulano, beltrano, ciclano, são meus alvos evangelísticos. Eu vi com muita satisfação na sexta-feira passada, a reunião de oração, um dos jovens da igreja descrever 3 dos seus alvos evangelísticos e pedir oração por eles. Deu vontade de dizer, é isso aí, ó. Tem que tirar nem pôr. Ele está tendo contato, está conversando com eles, como ele explicou. Junto a isso, ele está convidando, desafiando para um grupo de vida, uma programação da igreja. E, terceira coisa, ele está trazendo o nome em oração e acredito que ele esteja orando em particular também. Igreja, é isso que temos que fazer. Não é fechar a rua e botar carro de som e uma banda cara para tocar, ou a banda barata da nossa igreja mesmo, que seja. Não! É ser proativo, é de fato fazer alguma coisa. Não é ficar olhando aqueles 40 alunos na minha sala e dizer assim, bando de incrédulo, ninguém quer Deus não. Perder meu tempo? Você era o incrédulo, com qual alguém, entre aspas, perdeu o seu tempo. Eu era. Todos nós éramos. Quando Paulo escreve, meus irmãos, se não me falha a memória, aos Tessalonicenses, e fala da ramalheira de pecados que o mundo comete, o que ele diz? Tais eram alguns de vós também. Vocês eram adúlteros, feiticeiros, idólatras. E aí no versículo, próximo versículo que fala, mas fostes lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, meus irmãos, não há nada novo. Como nós somos, ou como nós éramos, eles são. Mas como nós somos pela graça de Deus hoje, eles podem ser. Então, em lugar de ficar vendo tanta dificuldade ao meu redor, esse meu vizinho aqui, rapaz, ele fica ouvindo, vamos daquele cara lá da música de dor de cotovelo? Aí, tem outro já? Eu não conheço esse não. É aquele outro anterior lá do Homem Não Chora, sei lá alguém. Pablo, Ele fica ouvindo Pablo o dia inteiro aí, ó, tomando 51. Você não quer Deus, não. Meu irmão, ninguém quer Deus. Perca essa ilusão. Perca essa ilusão. Você fica selecionando algo evangelístico para ver, nossa, esse aqui é mais amigo do evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a pessoa mais corretinha, mais boazinha, mais direitinha, é a mais difícil de ser alcançada, porque ela é cheia de autojustiça. Ela acha que ela é a última Coca-Cola do deserto. Ela é, sem ser convertida, ele também não era, o fariseu da história de Jesus. Eu gosto muito dos crentes, porque eles gostam das coisas corretas. Esses crentes não são como fulano, beltrano, ciclano. Esses crentes, inclusive, são bem parecidos comigo. Ele mesmo se considera quase um crente. Só que ele não percebe que lhe falta tudo. Então, meu irmão, ore, escolha.
Por que eu falei 3, meus irmãos? Pode ser 4, pode ser 10. Mas é mais ou menos como a regra de filho, né? Eu acho um pouco, 2 o suficiente, 3 já está de bom tamanho. Isso aí não é nenhum estudo. Nós temos um estudo em 300 países, com 4 trilhões de pessoas, e chegar a uma conclusão que esse é o número ideal para... Não! Você quer ter 2, ótimo, quer ter 1, quer ter 4, quer ter 10. Eu penso que 3 é um número equilibrado. E que durante este ano você pode dividir a sua atenção. Como eu falei, irmãos, o melhor evangelismo é de relacionamento. Você pode gastar tempo com um, com o outro, né? Mas, pastor, eu vou ter um só. Amém. Mas o que não pode é 0. De meio para cima, está ótimo. 3. O evangelismo parte de oração intercessória. É meio que cobrimos no ponto anterior. Começa, essa é a ideia do parte. Primeiro que você faz é orar. Tem esses nomes, continuar orando. Ah, pastor. Aí vai o acéfalo teológico, né? Ah, pastor, mas se ele já é eleito, é só pregar que ele vai se converter. Pois é. Mas a minha tese pessoal, meus irmãos, é que Deus não recompensa quem não faz a sua obra direito. Não. Então, se a palavra de Deus fala que oração é algo intrinsecamente necessário, inseparável no meu trabalho para Deus, eu vou fazer conforme a cartilha de Deus. E a cartilha de Deus inclui que eu devo interceder por aquelas pessoas que eu estou querendo alcançar. Não me entenda mal, meu irmão. Eu tenho absoluta certeza que todos os eleitos serão alcançados. Até o último. E aí a trombeta toca. Mas a minha dúvida é: por quem? E a minha convicção pessoal, aqui, eu diria Paulo, digo eu, não o Senhor, é que Deus recompensa aquele que evangeliza, que vai atrás, que se envolve, que ora. É como eu costumo dizer, meus irmãos, é a lógica do concurso público, né? Falei para o meu filho: filho, faça concurso público aí, é difícil. Sim, mas você já foi reprovado. O que pode acontecer é você passar. Eu também fui reprovado, porque eu nem vou me inscrever. Concorda comigo? É o tipo, o não eu já tenho. Agora eu vou me inscrever, fazer a prova, vai que vem um sim. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que o cabra não ora, não evangeliza, não vai atrás, diz assim, as pessoas são duras. Não, você que é omisso e irresponsável e desobediente. Não são as pessoas que são duras. Porque as pessoas serem endurecidas pelo pecado, meu irmão, isso já é óbvio, é bíblico. O ponto aqui é que há uma responsabilidade que eu devo cumprir para que aqueles que Deus quer alcançar pela sua graça sejam alcançados por mim, por nós. Senão eles o serão por aqueles que de fato estiverem fazendo o que Deus ordenou. O evangelismo se beneficia de relacionamentos. Eu antecipei isso bastante, mas eu quero reforçar aqui que todos nós, segundo as estatísticas, a maioria esmagadora de nós fomos alcançados por relacionamentos. Quer ver? Adriano, você caiu de paraquedas na igreja? Quem você conhecia? Joaquim e o Edney. Mãe Maria, caiu de paraquedas na igreja? Entendeu? Acho que eu vou lá na videira hoje. Foi assim, não? Foi através de quem? Jane. No caso aqui, colega Joaquim é colega de infância, não é isso? Você jogava basquete com ele? Acho que não, né? Porque a estatura... Maria, vocês faziam, se eu não me engano, um curso... Não, antes disso, o de artesanato, uma coisa assim, não era isso, não? Se conheceu na universidade. Viu como eu tô ligado? Minha memória é ruim, mas... Tá vendo só? Alessandra. Essa você de cor chateado. Quem foi? Gil. Gil era colega de trabalho dela. Hoje não mora mais aqui, mora na Paraíba.
Parece que eles estão querendo vir aqui este ano. Que alcançou. É muito raro, meus irmãos, alguém cair de paraquedas, chegar assim, eu vi a igreja de vocês, eu resolvi entrar. Ocorre, acontece. Mas via de regra é relacionamento. Talvez a gente possa citar essa exceção com o Gustavo e a Raíssa, mas também o cabo mora aqui a 2 quadras. Hã? Sim, no caso foi só ela. Mora aqui a 2 quadras, 1 quadra. Aí veio, né? A gente fala assim, tem uma adolescente aqui. Sério, irmãos? Parece ou não parece um adolescente? Um adolescente que vai caminhar para um grupo de adolescentes. Não, eu tenho 20 e tantos anos. Hã? Sou casada. Como? Quem? Aí chega o marido e aí o resto vocês sabem, né? Batismo, etc, tudo. Preciso explicar mais um ponto aqui? A exceção, meus irmãos, você sabe para que serve a exceção, né? Para confirmar a regra. Relacionamento. Meu irmão, o seu próximo irmão em Cristo está trabalhando com você, estudando com você e é familiar seu. Amém? Isso é fato. Mas há de sairmos, né, da nossa contemplação, nosso evangelismo platônico. Tem um namoro platônico, né? Agora tem evangelismo platônico. Eu não falo de Cristo, eu não testemunho, eu não dou bom testemunho, e a pessoa nem sabe que eu sou crente, mas eu tenho certeza que ela vai se converter. Não, não vai. Com certeza não tem fato nenhum para sustentar. E para terminar, o evangelismo precisa de planos, estratégias e execução. Isso nós falamos, meus irmãos, de certa forma, em outros slides, em outras partes do nosso estudo. O que isso é? Você tem relacionamento, precisa conviver com a pessoa. Casais, compartilhem um com o outro seus alvos evangelísticos. Então, às vezes quando com a minha esposa acontece o alvo evangelístico dela ser casada, ou até ser um colega casado do trabalho dela. É aí que a gente trabalha juntos. E é aí que a gente vai, né, chamar aqui em casa e tal, e a gente vai trabalhar juntos para estreitar os laços com aquela pessoa, né? Então, a mesma coisa acontece do meu lado. Há necessidade de haver uma parceria aí. E quando é um colega solteiro, você é solteiro e tudo mais, a mesma coisa. Cria estratégias, planos. Não funciona. O que funciona para um, meu irmão, não funciona necessariamente para outro. Por isso que esse é o problema dos pacotinhos, né? Eu escrevi um livro aqui sobre evangelismo, assim, assim, assim. Não. Há ideias que são aproveitáveis, há outras que não vão funcionar. Por exemplo, a Jane faz o chá com as colegas de trabalho. Não é isso, Jane? Vai lá o chá e tal, né? Uma coisinha lá. Agora, já parou para pensar? Estou malhando lá na academia. Não estou, né? Mas estou lá na academia. Aí chego lá os marombados assim. E aí? Bora em casa para tomar um chá? Aí vão olhar para mim assim. É de cogumelo? Não, chá normal. Então, vamos começar a suspeitar que a coisa está, né, estranha aí, né? Chamar para tomar um chazinho em casa. Hã? Chá de whey protein. Chá de whey protein é ótimo. Ei, aí, ó. Tô com os complementos alimentares, nutricionais muito bons lá em casa. Bora marcar para mostrar para vocês? Né? Sei lá. Tem pessoal aí que tem usado tanta estratégia, irmãos, para conviver com as pessoas. A estratégia, a pessoa chama de estratégia de evangelismo. Não, é estratégia de relacionamento. Sai para andar de bicicleta juntos, vai subir o Monte Roraima, não me chame, porque meu joelho não acompanha. Vai fazer alguma coisa. Estreite laços, tenha plano, tenha a estratégia. A estratégia dos testemunhos de Jeová, meus irmãos, já se comprovou como muito ineficaz. Bater na porta das pessoas e incomodar no meio do dia, estorvo tremendo. Mas na hora do almoço, na hora do filme, na hora da soneca, na hora sei lá do que, na hora de estar separando o feijão, né? Tá separando o feijão lá e escolhendo o feijão. Mas pelo menos eles têm uma estratégia. Concorda comigo?
e fico com ela, parceiro. Eu evangelista testemunho de Jeová há 30 anos e 30 anos que eu conheço que eles fazem a mesma coisa. Eles meio que deram a sumida do meu endereço. Acho que já deram o WhatsApp um para o outro. 1900 Dia das Flores não passa, que perda de tempo. Mas eles iam lá e ouviam do Evangelho. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que é como a história da mulher que chegou para Spurgeon, né, e falou: Reverendo Spurgeon, eu não gosto do seu método de evangelismo. A Spurgeon, né, olhou lá no meio da sua barba para ela e disse: e qual é o método da irmã? Sabe o que ela respondeu, né? Não, pastor, não tenho método nenhum. A Spurgeon, meio ultrajado, falou: então eu prefiro o meu, irmã. Então, talvez você não goste do método do outro irmão e tal, desde que seja realmente um método, né? Não seja uma desculpa, mas você está fazendo alguma coisa? O que me leva, meus irmãos, é claro, a uma conclusão. Eu sei que eu sou, e de certa forma, em geral, nós somos muito críticos ao pragmatismo e às coisas que são feitas em determinadas igrejas para atrair as pessoas por desculpas, por métodos que não são bíblicos. Agora, discordar e não fazer nada é uma tremenda de uma hipocrisia. Mas isso é ao seu nível pessoal, porque como nós estamos defendendo a tese nesta igreja, o evangelismo é uma tarefa pessoal. Porque, sinceramente, meus irmãos, a pergunta já foi feita a mim, então eu posso responder categoricamente. A pessoa me chamou no inbox: pastor, viu o seu post criticando tal e tal coisa para atrair jovens para a igreja para evangelizar. Mas o senhor evangeliza, a pessoa não teve nem piedade, foi lá na Lapa assim, falei: meu irmão, pela graça de Deus posso lhe afirmar categoricamente, tenho provas dentro da minha membresia de que eu evangelizo. E que eu não preciso de métodozinhos e subterfúgios e de festa rave e qualquer coisa que seja para atrair jovens para evangelizar. Do crente ao ateu, eu evangelizo todos. O crente, porque hoje, né? Se eu descobrir se a criatura realmente é convertida ou não, aí o ateu já é mais óbvio. Ou seja, há necessidade, meu irmão, de nós sairmos do desejo, né, imaterial para, de fato, o evangelismo. Nós vamos terminar, meus irmãos, essa série de estudos orando por nós. Nós devemos orar pelos alvos evangelísticos, tudo isso nós vimos, mas eu vejo, meus irmãos, que é necessidade nós orarmos por nós. Você teve 6 semanas, se eu não me engano, se eu não perdi a ordem, 6 semanas onde nós falamos sobre o que a Bíblia fala, o que não devemos fazer, o que devemos fazer na área que é o negócio da igreja, o principal. Agora, meu irmão, já foi todos esses dias, mas especialmente momento de resoluções. Resolução é uma tomada prática de decisão. Diante de tal fato, eu farei isso. Diante de tal verdade, eu farei isso. Então, diante, meus irmãos, da verdade inequívoca, inquestionável, de que nós somos chamados para ser testemunhas do nosso Rei. Há uma ordem, não há uma escolha. E de tudo mais que nós vimos nestas semanas, qual é a minha resposta? Qual é o meu procedimento? Será que amanhã, um pedaço de papel, uma agenda, o bloco de notas do meu celular, vai finalmente ter anotado aqueles 3 nomes que Deus tem trazido ao meu coração, e eu começarei plano, estratégia e execução, através de relacionamentos, em como alcançar essas pessoas? Se eu não sei, eu vou procurar recursos, vou procurar ajuda, ideias, mas enfim, eu vou fazer alguma coisa? Ou eu vou continuar construindo a minha casa sobre a areia? Você lembra do texto? Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu lhe farei semelhante àquele homem que constrói sua casa sobre a areia. Ou nós vamos construir sobre a rocha, aquele que ouve minhas palavras e as pratica. Prática é simplesmente obediência. Vamos orar. Feche seus olhos. Deus querido,
Não há, ó Pai, maior tarefa, mais cheia de privilégio do que ser arauto, testemunha, um atalaia do nosso Rei. Ajuda-nos, ó Deus. Tira-nos, ó Pai, do nosso conformismo. Tira-nos, ó Deus, das desculpas. E dá-nos, ó Pai, profundo desejo de ser usados pelo Senhor, mas também a prova prática desse desejo. Tira, ó Deus, todas as mentiras que nós mesmos fazemos, o que o diabo nos traz, que venha nos impedir de obedecer às tuas ordens. Dá-nos, ó Deus, ousadia, coragem, que nós possamos, ó Deus, ir fora do arraial, até a Cristo, levando junto com Ele o vitupério, a vergonha, que muitas vezes acompanha aquele que se identifica com o Evangelho. Que nós possamos, ó Deus, ver como privilégio, como honra, o desprezo, a zombaria, a calúnia. Ver com alegria, ó Deus, se for por causa do Evangelho. Dá-nos um dia de descanso, dá-nos um dia de edificação na tua casa. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.